O burnout não chega de repente, ele dá sinais, mas o problema é que as pessoas vivem ignorando esses sinais que ele está dando. E hoje eu vou te mostrar aqui os sinais invisíveis do burnout que talvez você está vivendo e te ensinar a como se proteger deles. E se você está aqui e não me conhece, eu sou o Johnny, sou psicanalista clínico, treinador, palestrante, e ao longo da minha vida eu me dediquei a que as pessoas pudessem viver por inteiro, porque já chega de viver a vida pela metade. E um fato muito comum que acontece na minha vida é que as pessoas chegam, às vezes nos treinamentos ou mesmo no consultório, e as pessoas chegam com a sensação de não estar dando conta, sobrecarregado, reclamando das coisas e principalmente com uma sensação extrema de cansaço. Um cansaço que às vezes impede elas de sair da cama, de fazer realmente as coisas simples da vida, como se tudo fosse um esforço e uma sensação eminente de que aquilo vai colapsar, que as coisas vão cair e ela vai se entregar àquela sensação. E isso não é comum. As pessoas às vezes atribuem isso à rotina, né? As coisas estão muito corridas. Mas essa sensação extrema de cansaço talvez já seja o seu corpo gritando por socorro, mas você não está parando para ouvir o que ele tem para te dizer. E ainda, algumas pessoas se culpam por isso. Se culpam por não conseguir fazer coisas simples. Se culpam por não colocar em prática um plano que elas falaram que ia fazer. E se culpam ainda por achar que não podem falhar, que tem que ser duras, que tem que ser firmes. Só que isso talvez possa estar colocando você à beira de um colapso, porque tudo que é muito rígido, se tiver muita pressão, uma hora quebra e aí colar vai ser muito mais difícil do que você parar de ter a pressão. Então, tentando explicar um pouco do que é o burnout e qual a diferença dele para esse cansaço, que às vezes é um cansaço natural, às vezes se você faz muita coisa é normal você sentir cansaço, mas o burnout ele não é esse cansaço normal. É o preço, muitas vezes, de você estar vivendo uma vida num estado constante de sobrevivência. É como se você tivesse que lutar pela vida, né, o tempo todo. E isso te coloca numa pressão muito forte. É como se o seu corpo e a sua mente vivessem num estado sem reservas. Estivesse no limite, está acabando aquela última camada de energia. Você não tem mais uma reserva, não tem mais gordura para queimar. Você continua, às vezes, forçando uma situação, mas por dentro você já está quebrado, por dentro já esgotou tudo que você tinha. É como se você pegasse o seu celular, que talvez você está usando para assistir esse vídeo, ele nunca mais carrega a bateria 100%. A bateria até carrega um pouco, mas acaba rápido, e cada vez vai acabando mais rápido. Então aqui eu vou trazer para você 5 sinais que podem estar presentes aí na vida de uma pessoa que está vivendo à beira desse burnout. O primeiro é que o cansaço não passa com descanso. Tá? Muitas pessoas acham que assim, eu preciso de férias. Só que às vezes ela não consegue descansar. O fato de descansar, o corpo não descansa a mente. E a mente não consegue se desligar daqueles problemas. Então, o cansaço não vai embora. Ele te acompanha. Todos os dias você acorda cansado, ao longo do dia você você está cansado. É uma fadiga muito grande, mental e física. O segundo ponto é uma irritabilidade sem motivo aparente. Você passa constantemente pequenas coisas se tornam gatilhos enormes para você ficar irritado. Então, o simples fato de algo não ter dado certo para você te consome emocionalmente, você fica extremamente nervoso, irritado, bravo, com raiva, sem uma razão aparente para que aquilo aconteça. Imagina que algumas pessoas chamam isso de overreact, né? Você reage extremamente a mais do que você precisaria reagir para aquela situação. O terceiro é a queda de performance, né? Então, tarefas simples, elas parecem muito pesadas. O seu foco vai embora, você se dispersa com facilidade, você acaba buscando dopamina, né, em coisas pequenas, joguinho de celular, ficar rolando feed sem perceber, porque é como se você precisasse se espairecer de alguma forma e o seu cérebro começa a buscar fugas nesse processo. O quarto ponto é o que eu chamo de desconexão emocional. Você não sente prazer. O que era bom antes parece que deixa de ser bom. Você gostava de ficar com os amigos, você evita amigos. Você assiste série só para passar tempo, não para se entreter. A atividade física deixou de ser prazerosa porque você não consegue nem ir, às vezes, praticar uma atividade física. Então, coisas que eram prazerosas, que eram boas antes, deixam de ter sentido para você. E também, né, o quinto passo, aí, o quinto ponto é o seu corpo pagando o preço, os sintomas físicos. Então você passa a ter dores musculares, dores em articulação, dores de cabeça, insônia, problemas digestivos,
Agora, isso é um diagnóstico de burnout? Não. Você vai ter um diagnóstico se você for no médico. Agora, se você tem esses pontos de atenção que eu falei para você, aí eu recomendo fortemente que você procure ajuda. Que você vá no médico, que você vá fazer terapia, que você vai se cuidar. E se você quer já aplicar um método rápido, prático, para eliminar esse burnout, começar a evitar pelo menos que você chegue nesse burnout, eu preparei um treinamento, um método, um passo a passo chamado Tempo Livre e Mente Leve. É algo rápido para você aplicar de maneira simples e leve na sua vida. Com apenas 15 minutos por dia, você consegue ter isso pronto no seu dia a dia. O link está aqui, entra aqui no link e se inscreve lá, faça parte aí desse processo. Coloque esse método no seu dia, é um mapa rápido, prático ali para você eliminar algumas tensões que vão fazer você ter uma rotina mais simples e sair dessa rotina caótica que muitas vezes está te consumindo. Só que eu também aqui não quero só ficar falando para você sinais de atenção. Eu quero te ajudar a você enxergar isso de maneira mais fácil. E o que eu falo para as pessoas quando elas vêm no consultório com essa sensação? Eu falo que é importante que ela aplique um termômetro de energia. O que é esse termômetro de energia? No final do dia, que você faça uma avaliação sua, tá? E o que é essa avaliação? Porque, assim, é normal nós termos dias bons e dias ruins. É normal, às vezes, eu estar em dias mais cansados, por exemplo. Quando eu tenho um treinamento muito grande ou eu dou uma palestra que exige muito de mim mentalmente, é normal os outros dias seguintes, o segundo, o terceiro dia depois, que é até engraçado. Quando eu dou uma palestra muito forte, muito boa, com uma entrega muito grande, o dia seguinte eu estou, nossa, no meu ápice de energia. Mas depois a minha energia vai lá embaixo. É como se o corpo vivesse um êxtase e depois entrasse num estado de relaxamento. Então é normal eu ter uma queda de energia, atividades serem mais difíceis de fazer, mas depois isso volta. Mas isso é importante você ter esse termômetro. Então eu falo que é um termômetro de energia. Todos os dias, aplique ali, dê uma nota de 0 a 10, não só na sua energia, mas na sua energia física, mental, emocional, espiritual. Se tem muita nota abaixo, é porque tem algum sinal de atenção. Então, por exemplo, pega lá as quatro áreas aí, mental, física, emocional e espiritual. E você vai dar uma nota para elas todos os dias. Então, se a minha nota for uma 5, outra 7, outra 10, outra 3, é normal ter oscilações. Agora, se for constante todas essas notas baixas, é porque tem um ponto de atenção aí e você começa a olhar para isso. Então, fazendo isso, é como se você tivesse clareza de como está a sua situação emocional. É como se você conseguisse olhar realmente, ter uma visão um pouco mais clara do que simplesmente ficar imaginando, pensando e às vezes aumentando a sensação. Ignorar o burnout é como se você ignorasse uma luz de alerta no painel do seu carro que está acesa. Se você não cuidar, uma hora esse carro vai quebrar. Então o burnout é essa luz piscando de aviso. Se você ignorar ele, uma hora o seu corpo ou você vai quebrar. Então prevenir isso talvez seja a forma mais inteligente e eficaz de resolver esse problema. Então me conta aqui nos comentários, eu quero saber, você já identificou algum desses sinais na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia? Conta pra mim aqui pra eu saber e aproveita e se inscreve então aqui no canal, aproveita, compartilha também com alguém esse vídeo, alguém que você sabe que esse vídeo vai ajudar, pode contribuir para as pessoas, que eu vou falar muito mais aqui sobre ansiedade, sobre vida, sobre emoções e para quem realmente quer dar um basta na vida pela metade. E a gente se vê no próximo vídeo.